Boa tarde! Está começando mais uma edição do Jornal Global News, o seu jornal de informações da semana. Aqui eu te deixo informado sobre tudo. Confira os destaques de hoje. Acidente com o cantor Marrone, da banda Bruno e Marrone. Seleção brasileira tem novo técnico. A Embrapa desenvolve embalagens inteligentes para o armazenamento de peixes. E a vinda do bispo arquidiocesano aqui para Poções pela primeira vez. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 22 de maio, o primeiro encontro de bullying e cyberbullying em Poções. O bullying é uma prática de atos violentos intencionais e repetidos contra uma pessoa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Vai acontecer no IESEM com palestras de especialistas e autoridades. A Rede Global TV vai transmitir em tempo real. Conversamos com o Dr. Marcos Almeida Coelho, titular da 5ª PJ de Vitória da Conquista, com atribuição na área da criança e do adolescente, e com o presidente da OAB, Dr. Gutenberg Macedo Júnior. Acompanhe. Vou conversar aqui com o Dr. Marcos Almeida Coelho, titular da 5ª PJ de Vitória da Conquista, com atribuições na área da criança e do adolescente. Doutor, sabemos que vai haver um evento muito importante nessa área em Poções, e o senhor é um dos convidados para palestrar. O senhor poderia me dizer a importância desse evento nessa questão da criança e adolescente? Bem, na verdade, iniciativas como essa, elas vêm de encontro ao que a própria legislação prevê como campanhas de prevenção e educação a respeito dessa área tão sensível hoje às crianças e adolescentes, que é questões relacionadas à intimidação sistemática, que é o famoso um neologismo, uma palavra assim estrangeira que a língua portuguesa se apropriou, chamando de bullying, né? Bullying praticado contra crianças e adolescentes. Então, Poções, através da sociedade civil, Dr. Alberto Sobral está de parabéns com essas iniciativas, principalmente na área da educação. E estamos aqui para colaborar, compartilhando de nossa experiência, de conhecimentos, para procurar instruir e informar também a sociedade de Poções através dos estudantes, professores, toda a comunidade estudantil. Existe um estudo mediando ou medindo a questão do bullying? Como é que está isso? Há quanto anda essa questão nas escolas e na vida real? Fora da escola também nós sabemos que isso nas brincadeiras de rua, nos babas e tudo, existe agora essa questão do bullying, né? Na verdade, esse fenômeno sempre existiu. Mesmo gerações anteriores, as brincadeiras sistemáticas, seja na escola, entre amigos, aquelas brincadeiras, entre aspas, preconceituosas, que num passado distante ninguém achava que tinha qualquer problema, mas o que se observou ao longo do tempo é pessoas com vários traumas emocionais da época, que eram crianças e adolescentes, porque foram vítimas dessa intimidação sistemática, de humilhações, de bullying, né, como se chama hoje em dia, e que veio trazer muitas dificuldades na pessoa em sua vida adulta, pelos apelidos, pelas humilhações que receberam quando eram crianças ou adolescentes e não tinham a devida atenção nem dos pais ou responsáveis, nem também da comunidade estudantil, dos professores e da sociedade em geral. Esse movimento agora aquelas que eram brincadeiras, entre aspas, permitidas, né, que se fazia muito, que agora já se faz muito, mas, por exemplo, já tem uma política não de repressão, mas de coibir essas brincadeiras. Sim, entre as crianças nos colégios, nos campos de futebol, etc. e tal. Existe um percentual de quanto isso acontece, quanto por cento da população é afetada por isso? Não, a questão nosso país ainda é muito carente nessa questão de estatísticas e pesquisas, né? O que eu posso falar para vocês é que com a modernização da vida e a criação das redes sociais, da internet, esse fenômeno se potencializou. Como eu costumo dizer, o que antes a vida ocorria nas praças, por exemplo, Poções, Praça do Divino,
ou a Praça Diocleciano, hoje Tancredo Neves, a praça hoje ela está na rede social. Então, uma criança, um adolescente, muitas vezes está em casa, seus pais pensam que estão protegidos, mas muitas vezes ele está no quarto, mexendo no celular e se expondo muitas vezes desnecessariamente. E outras crianças ou adolescentes muitas vezes intimidam e humilham essa criança e adolescente e tem um alcance muito maior do que se fosse nos moldes de antigamente, que era numa praça física. Hoje, com a rede social, grupos de WhatsApp, Instagram e assemelhados, você pode causar um dano a uma pessoa terrível. Por exemplo, fotografias de cunho sexual ou montagens para ridicularizar a pessoa, ou mesmo difamação mesmo, crimes que a gente convenciona e é chamado de crimes contra a honra, quer dizer, calúnia, difamação, injúria, se praticados pela rede social, atingem um número muito maior do que praticado numa praça real, do mundo real, uma praça física, vamos dizer assim. O que o pai ou o educador deve fazer quando percebe que está existindo um grupo de crianças praticando bullying? Com seu filho ou com seu aluno? Pois é. Nós não estamos falando aqui nenhuma novidade. Tudo que falamos aqui está previsto nas legislações que regem a matéria, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e nas legislações correlatas. Primeira questão, nós temos que trabalhar com a atividade de prevenção, informação e educação. Então, os colégios, sejam públicos ou privados, os estabelecimentos de toda a ordem, os profissionais também têm o dever, a sociedade em geral tem o dever de educar a população, a essa geração nova que chega, essas crianças e adolescentes, de que tais condutas podem ensejar não só a responsabilização penal para os maiores de 18 anos, como a responsabilização infracional, se for considerado adolescente, e também podem ter repercussões em outras áreas do direito, por exemplo, a indenização por dano moral, e aí na indenização por dano moral praticado por crianças ou adolescentes, os pais podem indiretamente ser responsáveis pelo eventual dano que seus filhos possam causar a outras pessoas. Eu sempre advogo a prioridade de que primeiro temos que prevenir, informar e educar. Então, se houver qualquer evento em qualquer estabelecimento, por exemplo, educacional, deveria esse estabelecimento trabalhar com atividades pedagógicas, com atividades instrutivas, evitando tratar diretamente o caso com as pessoas envolvidas, para que você pudesse primeiro tentar uma mediação. Hoje é muito comum o fenômeno da restauração das relações, onde a própria justiça busca restaurar aquele princípio, aquele bem que foi violado, independente das outras consequências penais. Ou seja, muitas vezes uma pessoa ofende a outra, falta muitas vezes apenas uma comunicação de pessoas que possam fazer essa mediação entre aquele que se sentiu ofendido e aquele que muitas vezes ofendeu, mas não tinha tão dimensão do que estava cometendo. Muitas vezes, nesse nível, nós resolvemos a questão. Porém, se há insistência daquela pessoa em continuar essa conduta de intimidação sistemática, aí pode-se partir para uma responsabilização individual. Essa responsabilização, como eu falei, ela pode ser tanto na área disciplinar do estabelecimento educacional, na área civil, através de eventuais ações de indenização por dano moral, como também na área penal ou infracional, a depender se é adolescente que pratica ou pessoas maiores de 18 anos, com instauração de inquérito policial e remetendo esse expediente para o Ministério Público a fim de oferecer uma ação penal visando responsabilizar aquela conduta.
Eu estou falando aqui a sequência, mas isso não impede, a depender de uma conduta mais grave, de que se possa fazer a denúncia e, independente de atuação educacional ou não, também se partir para uma responsabilização diretamente. Quer dizer, uma criança que comete um bullying, a responsabilidade torna-se do pai. Pois é, aí a gente tem que vir aqui fazer uma distinção, o que é criança, o que é adolescente. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ela estabeleceu um limite etário para essa distinção. Considera-se criança a pessoa que tenha de 0 a uma idade abaixo de 12 anos e adolescente dos 12 aos 18. O que há de diferença no tratamento aqui? O adolescente, ou seja, dos 12 aos 18 anos, que comete qualquer conduta que é equiparada a crime praticado por maiores de 18 anos de idade, ele também vai responder um procedimento, um processo, mas no final não vai ser aplicado a ele uma pena como é para a pessoa maior de 18 anos. Vai ser aplicado uma medida socioeducativa que está elencada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos medidas brandas, desde a mera advertência até a medida mais grave, que é a internação. E aí, a depender dessa conduta, é que a Justiça vai graduar qual a medida mais conveniente para o adolescente. Com relação a crianças, ou seja, abaixo de 12 anos, a lei entende que a pessoa abaixo de 12 anos ainda não tem um discernimento para entender o caráter ilícito de uma conduta. Entende que, no caso aí, não seria apropriado responder a um processo, mas isso não quer dizer que estaria alijado de qualquer consequência. Poderia ser aplicado a ela, seja pelo Conselho Tutelar como pela autoridade judiciária, o que se convenciona chamar no Estatuto da Criança e do Adolescente de medida de proteção, em que eu posso listar, por exemplo, as mais comuns, é um acompanhamento psicossocial, pode ter um tratamento médico, principalmente relacionado à saúde mental. Nós estamos hoje no mundo dos transtornos, temos transtornos aí à vontade, vários tipos, TDAH com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, temos o espectro autista com diversos graus de manifestação, entre outros transtornos. Então, muitas vezes uma criança pode cometer uma conduta dessa, mas ser portador de algum transtorno. Então, ela precisa de um tratamento de saúde, um tratamento psiquiátrico, fora o tratamento psicológico, a questão educacional. Enfim, o legislador entendeu que pessoas com menos de 12 anos deveriam receber esses tratamentos e não responder um processo. Bom, estou aqui com o doutor Gutenberg Macedo, presidente da OAB, subseção Vitória da Conquista. Doutor, nós sabemos que em Poções agora vai ter um evento falando sobre bullying e cyberbullying. O que a OAB, ou qual é a preocupação da OAB nessa questão? Olha, a OAB tem uma preocupação muito grande com o fenômeno do bullying, do cyberbullying. Tá? Nós temos comissões que trabalham com a defesa da criança e do adolescente, temos comissão de Direito Penal e Segurança Pública, e esse é um debate muito importante para a sociedade. Tá? O doutor Alberto, que propôs esse encontro, está de parabéns. Eu espero que esse tipo de evento replique em todo o sudoeste da Bahia ou em todo o estado, porque é uma pauta atual, né? A gente não pode ser conivente nem omisso em relação a uma coisa tão preocupante como a prática de bullying e de cyberbullying. Na jurisdição, o que está acontecendo de novidade em questão esse tipo de coisa, esse tipo de bullying, esse tipo de movimento que a gente encontra nas escolas, nas quadras de futebol, dentro dos lares, né, na rua? Antigamente uma brincadeirinha passava, agora com a questão da rede social tudo vira bullying, tudo é reproduzido em larga escala. Como é que está sendo visto isso? Quais os cuidados? Olha, a prática já está prevista, né, na lei penal brasileira como crime, mas a gente tem que estar atento que não atinge só os adultos. Né? Nós temos crianças e adolescentes que tanto podem ser vítimas, quanto podem ser autores da conduta. Né? E essa é a preocupação muito grande, porque isso precisa ter uma resposta do Estado brasileiro, da sociedade brasileira e das instituições.
A gente não pode compactuar nem ser omisso, porque as consequências da prática de bullying, de cyberbullying, são consequências muito danosas para o ser humano. Falando sobre segurança pública, a secretaria já tem conhecimento, já tem um cuidado com isso, já criou um departamento, um setor apropriado para investigar esses casos? A gente tem na Bahia, acho que em Salvador, não sei se aqui em Vitória da Conquista ainda não tem, eu desconheço se tem no interior, mas existe uma tendência da criação de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, né? E eu espero que isso seja efetivado, porque é um crime difícil de você encontrar a autoria, tá? Mas há instrumentos capazes de identificar quem vem cometendo. Mas, de qualquer sorte, é uma prática muito preocupante, porque não é uma coisa exclusiva aqui do sudoeste da Bahia, de Poções, de Vitória da Conquista. Na verdade, é uma prática que tem toda uma repercussão mundial, não só no Brasil, em outros países também, e precisa ser combatida. Qual é o bullying mais comum? Olha, o bullying mais comum é a forma de diminuir as pessoas por determinadas características, né? Ou por ser mais gordo, ou por ser magro demais, ou por ser ter um defeito, a cor da pele, né? Então a gente tem uma série de condutas, né, que configuram bullying, e não se confunde com uma piada de mau gosto esporádica, se confunde com uma prática reiterada. A intenção de quem pratica o bullying é diminuir a vítima, né? É afetar a autoestima da vítima, ao ponto de que há pessoas que não suportam, cometem suicídio, outras pessoas cometem crimes, atos infracionais, em razão das consequências dessa prática. Quer dizer, então, que uma criança ou um adolescente sofre um bullying hoje, na sua vida adulta, isso pode refletir de forma negativa e grande. O bullying, ele reflete na formação da pessoa, né? Porque ele, ao mesmo tempo que traz um sofrimento psíquico para a vítima, né, ele atrai também um problema de violência moral que ela sofre. Você imagine o que a pessoa passa anos de sua vida sendo diminuída por uma determinada característica que ela tenha, né? Ou por ser gay, ou por ser negro, ou por ser afeminado, ou por ser magro demais, ou por ser gordo. Isso traz consequências terríveis para qualquer ser humano. Qual é o conselho que o senhor daria para diretores de escola ou pais de crianças nessa fase? Eu acho que o combate ao bullying começa na escola, né? A gente não pode se calar nem fingir que o fenômeno não existe. O fenômeno existe, ele precisa ser enfrentado cotidianamente, né? Tem de haver uma conscientização de todos os alunos e alunas de nossa rede de ensino dos malefícios que é a prática do bullying, tá? E eu acho que começa daí a conscientização e o combate, né, a esse fenômeno. Muito bem. Falei aqui com o Dr. Gutenberg Macedo, presidente da OAB, subseção Vitória da Conquista, uma fala curta, como eu disse, mas uma fala rica. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Marrone, da dupla Bruno e Marrone, sofreu um acidente de trabalho na madrugada do Dia das Mães durante um show em Goiânia. O cantor caiu em um vão do palco no momento em que distribuía flores para as mulheres presentes. Bruno, ao perceber a ausência do companheiro no palco, perguntou para a produção: cadê o amigo que perdeu parte da visão após fazer uma cirurgia? A produção tratou de socorrer Marrone, que foi atendido no Hospital Albert Einstein, em Goiânia. Levou alguns pontos na testa e está bem. Antes mesmo de terminar o show, Bruno tranquilizou a plateia dizendo que ele bateu a cabeça e que estava bem. Flagrante delito gravado pelas lentes de 2 câmeras mostra a violência no trânsito. Uma ciclista foi atropelada enquanto trafegava por uma via pública em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na câmera instalada na sua bicicleta mostra parte da cena e ao fundo pode-se ver quando ela pedala e discutia com o motorista do caminhão. Em determinado momento, uma Chevrolet Blazer se aproxima e corta para a segunda câmera, a do caminhão, que mostra ela sendo atropelada pela Blazer. Em uma viagem saindo de Mauá,
Na Grande São Paulo, com destino à Baixada Santista, litoral paulista, onde passaria o Dia das Mães, um casal com 2 filhas foram mortos em um acidente de carro. Paulo Renato de Almeida Júnior, a esposa Tatiane Santos, ambos com 41 anos, e as filhas do casal, Maria Luísa, de 2 anos, e Melinda Rebeca, de 7 anos. Elas estavam no carro que bateu de frente a um caminhão no quilômetro 80 da Rodoanel. Segundo a Polícia Civil, Paulo freou o automóvel, perdeu o controle, passou pelo canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo com outro veículo. O motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido e levado para um hospital. Planalto, uma cidade pacata do sudoeste baiano, foi surpreendida no último fim de semana, quando 2 jovens foram atropelados. As vítimas são da zona rural e estavam na sede do município. Uma das vítimas morreu no local e a segunda foi socorrida e levada para o hospital de base em Vitória da Conquista. O nome das vítimas e do motorista que os atropelou não foram divulgados. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, veio a público informar que Carlos Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Sem técnico desde março, na saída de Dorival Júnior, a seleção enfrenta o Equador e Paraguai na próxima data FIFA, em junho. A CBF anunciou que Carlo Ancelotti treina o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026 e assume a seleção a tempo da próxima data FIFA. Abre aspas, trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro. Fecha aspas, disse Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. E nós contamos com isso. Em Barreiras, no oeste da Bahia, um corpo foi encontrado no porta-malas de um carro. Segundo o depoimento prestado à polícia, o homem havia levado o veículo para uma concessionária no sábado, dia 10, com a intenção de vendê-lo. Quando a negociação não foi concretizada, ele buscou o carro de volta. Já em casa, ao realizar uma vistoria no automóvel, fez a descoberta macabra. O corpo de um homem estava no porta-malas do veículo. A vítima foi identificada como Tiago Foloni Silva, de 29 anos, natural de São Benedito, no Ceará. Conforme a Polícia Civil, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, onde exames serão realizados para determinar a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia de Barreiras. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um projeto de lei que autoriza a oferta gratuita de medicamentos à base de canabidiol na rede pública de saúde do Estado. O projeto de lei foi votado e aprovado por unanimidade. A iniciativa apresentada pelo deputado Euclides Fernandes, do PT, institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol e tem como foco atender pacientes com doenças crônicas, distúrbios neurológicos e condições como fibromialgia, ansiedade, depressão, dores persistentes e problemas relacionados ao sono. O projeto de lei também visa priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura de Amargosa, através da SUPET, Superintendência de Cultura e Turismo, apresentou o projeto Café com Forró no primeiro Festival de Economia Popular e Solidária Brasil-Nordeste no Centro de Convenções em Salvador, nos dias 7 a 11 de maio. O Café com Forró é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Amargosa, presente na Vila Junina durante o tradicional São João. O projeto une o sabor da gastronomia tradicional do interior ao som contagiante do forró, criando uma experiência autêntica para os moradores e, claro, para os turistas. O Café com Forró de Amargosa é apresentado durante o primeiro Festival de Economia Popular e Solidária do Brasil-Nordeste. 9 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em uma colisão entre uma carreta e um micro-ônibus. O acidente aconteceu na BR-251, no norte de Minas, próximo ao Grão-Mogol. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados para o hospital em Francisco de Sá. O motorista e o passageiro da carreta, embora feridos, não precisaram ser hospitalizados e foram liberados no local do acidente. O resgate foi complexo, com vítimas presas às ferragens, exigindo esforços das equipes para realizar o desencarceramento.
A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar o trânsito nos dois sentidos. As autoridades devem investigar as causas da tragédia. O mototaxista Antônio Terto da Silva teve sua moto incendiada no momento que estacionou na rua central e a moto se desequilibrou e tombou. O impacto causou a fagulha que deu início ao incêndio, consumindo todo o veículo que, mesmo com o uso de um extintor de incêndio, não foi possível apagar as chamas. A história de seu Antônio comoveu os colegas de profissão e a sociedade, e uma nova moto em pouco tempo foi entregue para que seu Antônio da Mototáxi voltasse a retornar às suas atividades. Abre aspas, eu só tenho a agradecer a todos que sensibilizaram com a minha situação. Que Deus abençoe cada um, fecha aspas, disse ele, emocionado. Vamos agora para um comercial rapidinho e na volta falaremos sobre o bispo da Arquidiocese de Vitória da Conquista que esteve aqui em Poções. Estamos de volta com muito mais notícias para você. Em Poções, a preparação para o novenário do Divino Espírito Santo já começou e para isso o Giro do Estandarte traz muita tradição e é acompanhado por inúmeros fiéis católicos da cidade. O objetivo é anunciar que a bandeira do Divino vem chegando, passando por todas as comunidades urbanas e rurais. A urbana se encerra no dia 30, na abertura do novenário com a alvorada logo ao amanhecer. A bandeira, além de ficar nas comunidades para visitação, passa pela casa de idosos e doentes que não podem acompanhar de perto toda essa comemoração. Além disso, a Igreja de Todo Mundo este ano está em unidade, rezando pelo ano jubilar, que traz a memória dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. E esse ano, a Arquidiocese de Vitória da Conquista decretou que, além da Catedral Metropolitana de Vitória da Conquista, as Divino Espírito Santo em Poções e São José em Tapetinga serão igrejas jubilares, que ficarão de portas abertas para a peregrinação dos fiéis durante todo o ano. Para isso, o arcebispo Dom Vito Aguinaldo de Menezes esteve em nossa cidade no dia 14 para celebrar com a comunidade a abertura do ano jubilar e conhecer a nossa cidade, além da tradição do Giro da Bandeira. Carreta bate em poste e afunda em Lago das Tulipas, em Jundiaí, São Paulo. Uma carreta carregada de pigmento azul bateu em um poste e derramou corante no lago, atingindo a água do lago em um tom impressionante. O impacto, segundo o ambientalista, foi muito maior, atingindo peixes, patos e gansos do lago. É um corante usado para tingir embalagens e tem um odor muito forte. A Associação Mata Ciliar, entidade que desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade e que tem parceria com diversas prefeituras da região, informou que 3 gansos e um pato foram resgatados e passaram por procedimentos de desintoxicação. Tecnologia brasileira facilita a vida do consumidor em supermercados. Desenvolvido por cientistas brasileiros da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Já pensou não precisar cheirar ou tocar no peixe para saber se ele está ou não estragado? Em breve, a embalagem inteligente feita com derivados do repolho roxo pode estar ao seu alcance para esse monitoramento que muda de cor de acordo com a deterioração. No início, quando o peixe estava fresco e próprio para o consumo, a embalagem apresenta cor roxa. Depois de 24 horas, a cor fica menos intensa. Com 48 horas, surgirão tons azuis acinzentados. Passadas 72 horas, a coloração fica azul, indicando claramente que o filé de peixe armazenado havia se deteriorado. Gabriel de Oliveira Zéfiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afastou o presidente da CBF das suas funções. Fernando Sarney, vice-presidente da entidade, foi nomeado interventor e determinou que ele convoque nova eleição o mais rápido possível. Na semana passada, 2 pedidos foram feitos ao STF para a saída de Edinaldo Rodrigues do cargo. O argumento da deputada Daniele de Vaguinho, da União Brasil Rio de Janeiro, é um dos atuais vice-presidentes da CBF. Fernando Sarney, é de que foi falsificada a assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da entidade, em acordo com no início deste ano. Há também um laudo pericial indicando que a assinatura não é verdadeira.
Na noite de sábado, por volta das 22h30, policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, a CIPR de Brumado, durante uma ação da Operação Sentinela, apreenderam um veículo com restrição de roubo no município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Durante a fiscalização, a guarnição identificou a irregularidade após consulta ao número do motor, que indicava restrição por roubo. Diante da situação, o veículo foi encaminhado ao DISEP, Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Aconteceu em Santo Antônio de Jesus, sul da Bahia. Um homem de 48 anos foi morto com golpes de enxada no bairro Santa Terezinha. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 26 anos é vizinho da vítima e foi preso em flagrante. Alex Alexandre Silva Santos foi morto após encontrar o vizinho que estava trabalhando com enxada na rua onde mora. Segundo testemunhas, não houve discussão entre os dois e 8 golpes de enxada foram desferidos na cabeça da vítima. Um caixão com o corpo de um homem caiu de um carro funerário em movimento no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. O momento foi registrado por moradores que ajudaram a recolocar a urna no veículo. As imagens repercutiram nas redes sociais. Em nota, a funerária Santíssima Trindade, responsável pelo transporte, lamentou o ocorrido e afirmou que o veículo se envolveu em um acidente que danificou a estrutura do carro, provocando a queda da urna. A empresa pediu desculpas à família e à comunidade e informou que está adotando medidas para apurar o incidente, reforçar os protocolos de segurança e oferecer suporte aos envolvidos. Em nota, abre aspas, a direção da funerária Santíssima Trindade manifesta profundo pesar e esclarece que se trata de um fato isolado que não condiz com os princípios de respeito, dignidade e responsabilidade que norteiam os nossos serviços. Fecha aspas, disse a funerária. Uma denúncia anônima levou as guarnições da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar a efetuar a prisão de 2 indivíduos por tráfico de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Lagoa Grande, em Poções. A ação foi desencadeada após informação de que um indivíduo realizava venda de substâncias entorpecentes em uma casa invadida, situada nas margens da BR-116. Após observar a intensa movimentação que dava indícios de que a localidade servia como ponto de tráfico de drogas. Em determinado momento, o indivíduo foi visto fazendo entrega. Diante disso, foi dada a voz de abordagem policial. Durante a revista, um homem de 36 anos confessou envolvimento com o tráfico de drogas. Em sua companhia estava uma mulher de 36 anos, a qual alegou que mantém um relacionamento amoroso com o autor. Ainda durante a busca pessoal foram localizados os seguintes materiais em posse dos suspeitos: 214 pedras de substâncias análogas ao crack, 18 porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, 300 embalagens plásticas para o acondicionamento de entorpecentes, um de chavador de maconha, R$ 330 em espécie, um aparelho celular da marca Redmi 13, cor preta. Os suspeitos e o material foram levados para a Delegacia Territorial de Poções. O 90 Segundos de hoje traz Rúbia Rosa, uma agricultora familiar que tem o selo de produtos orgânicos. Então, sou Rúbia Rosa, né, filha de agricultor e agricultora familiar, né, neta de agricultor familiar. E assim, eu sempre vivi na roça, né, nunca morei na cidade, sempre morei na roça. E ali, desde a minha infância, eu já trabalhava com meus pais ali na labuta, né, da roça, da produção, de tudo isso, né. E estudei, eu tive assim no início da minha infância uma dificuldade para ir para a escola, porque além de morar na roça, né, não tinha transporte para eu ir para a escola, então eu andei 10 anos a pé, né, até concluir o ensino médio. Essa foi uma das minhas dificuldades, mas eu não desisti, né, persisti, né, com o tempo fui para a faculdade, me formei em pedagogia, me especializei em educação no campo, porque é isso que eu defendo, né? Porque além de sempre morar na roça, de produzir, de ter essa convivência com meus pais, é uma coisa que eu defendo e sempre busco, né, em outras pessoas jovens ou até adolescentes, crianças, de começarem, né, a essa luta, porque isso é a vida, né? É o que faz a gente seguir em frente.
né, na produção, produzir o próprio alimento. Assim, certifiquei os meus produtos, né, através da rede Povos da Mata, faço parte do núcleo Raiz do Sertão ali no território de Irecê e consigo produzir, além do meu consumo, né, da minha família, dos vizinhos, ainda comercializo, né. Já hoje estou numa organização que comercializo ali para o programa, né, do PENAI, do PAA, tudo isso, né. Então isso é um avanço para mim de fazer parte, né, dessa organização, de estar, e hoje estou aqui, né, no encontro da coordenação da rede, né, de agrofloresta, né, que estamos aqui formalizando isso para crescer ainda mais. Assim, como eu trabalhei na educação durante 15 anos, eu nunca saí da roça. Como eu disse antes, aí, né, eu nunca precisei sair da roça para me estudar, para me especializar. Eu sempre tinha aquele, né, ida e volta. Estou ali sempre na roça produzindo com os meus pais, mas vou lá, estudo, né? Nunca precisei sair da roça, vamos supor assim, para morar em outro estado, em outra cidade, para poder me capacitar ou me especializar. Eu sempre mantive ali na minha produção, inclusive quando eu ia para a faculdade eu já levava a minha sacolinha, né, de produtos orgânicos que eu oferecia aos colegas lá da faculdade. Quando eu trabalhava na escola também, assim, né, que hoje eu não estou na educação, hoje eu vivo sustentavelmente da roça. Hoje eu estou com a minha renda da agricultura, né, que eu produzo de tudo. E assim, me formei com toda essa dificuldade, tudo, mas nunca deixei a roça. A gente tem um entreposto, né, que comercializamos tem vários clientes que compram em nossa mão através do entreposto, né, da organização da cooperativa Raiz do Sertão, do núcleo, né, Raiz do Sertão, que é vinculado à rede Povos. E então a gente tem toda uma organização de comercialização que ali a gente consegue escoar essa produção da gente, né? Então tudo que a gente planta já é com o mercado garantido. Salvador, Juazeiro, Ilhéus, né? Tem várias cidades que a gente consegue enviar esses produtos. Na Bahia inteira, no Brasil inteiro e até outros países. Vamos para um comercial rapidinho e no retorno vamos falar sobre um roubo em comércio de Vitória da Conquista. Estamos de volta. Vamos falar agora sobre o roubo. Imagens da câmera de segurança identificaram o suspeito de furtar residências e estabelecimentos comerciais em Vitória da Conquista. Após interrogatório e a dica de quem seriam os comparsas, 5 pessoas foram presas por furto, tráfico de drogas e receptação, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após um furto de joias avaliadas em R$250 mil em uma casa no bairro Recreio. Entre os presos está uma mulher que transitava pelo centro da cidade e ostentava em seu dedo um anel de ouro e diamante furtado pela dupla e trocado por droga. Você sabia que o real foi a moeda que mais valorizou neste ano? Segundo o Banco Central do Brasil, a Austin Rating, agência classificadora de risco, uma pesquisa feita em 118 países apontou que o real ficou em 4º lugar com uma valorização de 10%, no dia em que o dólar caiu a 5,60. O maior ganho foi observado no rublo russo, que avançou 34,2%. Em seguida, e logo à frente da moeda brasileira, estão o CED, moeda de Gana, com 16,6%, e a coroa sueca da Suécia, com 13,5%. Engenheiros e técnicos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, estiveram em Poções visitando o sítio Magnólia para conhecer e avaliar o experimento do agrofloresta desenvolvido pelo pesquisador Nelson Araújo. Estamos aqui no experimento de agrofloresta sintrópica na Caatinga, no Jardim Magnólia, com o proprietário dessa experiência, que é Nelson Araújo. Nelson, hoje está recebendo aqui a visita da Codevasf, 3 técnicos, né, a partir da conexão que vocês fizeram com o diretor Vivaldo Mendonça. Como é que foi esse encontro aqui e o que você espera disso aqui? Marcelo, esse tem sido um momento muito significativo, porque o grande objetivo nosso nessa experiência, nesse trabalho aqui, é justamente desenvolver as condições para a gente
poder aplicar as técnicas que a gente experimentou aqui em amplas áreas do nosso semiárido particularmente. Porque o modelo agrícola vigente, ele tem impactado muitos rios, tem secado os nascentes, tem assoreado os rios, e a gente tem um experimento aqui que é muito rico no sentido de que, além da grande biomassa que tem, a proteção do solo, o resfriamento do solo, o desenvolvimento de fauna de solo, tem também uma grande conquista aqui que é a não ter erosão, ou seja, é uma agricultura que não tem erosão. Portanto, demonstrar isso aqui para os técnicos da Codevasf, que estão imbuídos em desenvolver todo esse trabalho para a recuperação das nossas bacias, para mim é uma satisfação grande ter tido esta oportunidade, e a gente espera que a gente consiga, né, ou seja, que o povo da Bahia, do Brasil, consiga recuperar suas bacias hidrográficas. A Codevasf tem um papel muito significativo nisso, então para mim é uma satisfação grande receber esses técnicos aqui. Estamos aqui no Jardim Magnólia, experimento de agrofloresta na Caatinga, com Gustavo D'Angiolela, que é da Codevasf, que está fazendo uma visita técnica aqui para observação da experiência. E aí, Gustavo, como é que você está vendo aqui essa experiência? Qual a importância disso? Então, Marcelo, realmente é disruptivo, né? A gente chegar no meio da Caatinga, se deparar com uma situação dessa, um conceito totalmente diferente, o sistema agroflorestal sem irrigação, numa época com interação total das plantas, e a Codevasf veio observar de perto para entender a aplicabilidade, a viabilidade de replicar isso em algumas outros arranjos produtivos que a Codevasf tem atuando em todo o Brasil. E aí, do que você observou, você já viu algo parecido nesse tipo? O que te chamou mais atenção aqui nesse experimento do Jardim Magnólia? Não, nunca vi nada parecido. Como eu te falei, é disruptivo, é uma coisa, ainda mais uma floresta plantada, né? São diversos estratos, diversos portes, diversas ações e interações entre culturas que estão aqui exploradas. Chama muita atenção a possibilidade disso ser replicado e disso também garantir o sustento de algumas famílias, principalmente a agricultura familiar, onde daqui ele pode tirar o sustento, pode se manter na zona rural de forma sustentável e preservando o meio ambiente. Tadeu Ferreira, que é técnico agrônomo da Codevasf. E aí, Tadeu, qual a sua impressão aqui dessa experiência aqui de agrofloresta na Caatinga? A Codevasf, como ela atua em diversas regiões, nada para ela passa a ser dificultoso. Quando ela entra numa região, ela vai procurar ver o que a população, qual a demanda, o que o pessoal está fazendo, para ela agregar o que ela pode verificar dentro das suas possibilidades de fortalecer esse processo. Esse processo foi mostrado aqui, ele é de fato singular. O senhor Nelson, que é responsável, que seria, eu diria, o pesquisador do assunto, ele mostrou um grande conhecimento, uma competência hoje até com a questão da agricultura singular, né? Ele mostrou a necessidade de fato de voltar com a produção sadia, você diminui adubos químicos, você muda o sistema de manejo e só ganha a região e o país como um todo. A Codevasf, com essa experiência que tem aqui, ela possivelmente poderá repetir isso em outras regiões. Então, ela, antes de ela avançar, ela vai buscar as expertise, o discernimento, o conhecimento que a população tem. O objetivo da nossa viagem aqui é isso, é nesse sentido. Eu sou engenheira agrônoma, trabalho na unidade de Vitória da Conquista, e lá nós temos 6 engenheiros, sendo um sanitarista, 2 agrônomos e 3 engenheiros civis. Como é que está atuando a Codevasf aqui na região do Sudoeste? Então, essa é uma área nova que surgiu desde 2021. E a partir de 2022 nós temos agora uma unidade que funciona em Vitória da Conquista e atende a 91 municípios, que abrange também essa área do Sudoeste, que vai de Jequié até Mucuri. Então nós temos uma grande área de abrangência e que nós buscamos promover esse desenvolvimento regionalizado. Falando de agrofloresta e produção de alimentos, a RBA, Rede Baiana de Agrofloresta, esteve reunida em Poções para discutir metas e traçar o caminho do segmento para produzir alimentos e fortalecer a agricultura familiar da Bahia.
A Rede Baiana de Agrofloresta se encontrou aqui em Poções esse final de semana para discutir suas estratégias. Qual é a expectativa que vocês estão nutrindo em organizar uma rede de agroflorestores na Bahia? Olha, Marcelo, a ideia que está nascendo, ou que nasceu, e que a gente está em discussão, né, e ampliando, é cacifar, vamos dizer assim, a Bahia inteira, para que a gente possa desenvolver várias atividades na área de agrofloresta em todos os biomas. Esse potencial que se existe, né, essa organização que já está pronta, quer levar a todos os lugares, fazer parcerias com municípios, fazer parcerias com instituições universitárias, com o governo, para que ver se a gente cria uma política pública que seja substancializada num novo tipo de produção de alimentos. Que eu acho que é isso que o mundo está buscando, né? Vamos dizer assim, compartilhar com a sociedade o que já existe de conhecimento e a capacidade produtiva do sistema, né, de agrofloresta. Eu acho que é o grande legado que a gente está aí trabalhando para construir. Além disso, essa organização que ela vai se espalhar, e já se espalhou pela Bahia toda, a gente tem também o compromisso de muitos militantes, de muitos companheiros em vários lugares do estado, que fizeram uma reunião agora aqui muito comprometida com o trabalho, né, e com o futuro, a direção, enfim, a colocação para a sociedade de várias formas, seja nas escolas técnicas, seja nas universidades, nos institutos federais. Nós estamos tentando abraçar toda essa potencialidade de divulgação e construção de uma política nova, pública, de produção de alimentação de qualidade, saudável para toda a humanidade. Esse é o grande sonho. Bom, a Rede Baiana, né, é um projeto que vem se estruturando na Bahia, né, e a coordenação da rede tem um papel importante porque é quem pensa os passos desse processo de implementação, né, dos sistemas de agrofloresta. E foi um momento ímpar porque a gente não só debateu a evolução do sistema, debateu princípios básicos, mas como também aprofundou mais o conhecimento sobre o experimento do Jardim Magnólia e essa fase importante, que é a fase estruturante que está esse sistema. Portanto, foi um momento importante, porque a direção do movimento discutiu, refletiu e propôs os passos seguintes, que nós estamos trilhando nessa entidade. Essa semana, a China divulgou a interrupção da compra de carne por 60 dias. A China, hoje, maior cliente do Brasil na exportação de frango. A decisão foi tomada após o país registrar o primeiro caso da gripe aviária em uma granja comercial em sua história, no Rio Grande do Sul. A informação foi dada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à TV Globo em Goiás, na sexta-feira, dia 16. A medida foi adotada automaticamente como parte de um protocolo acordado entre os países para esse tipo de situação. Mais tarde, União Europeia e Argentina também suspenderam a compra de frango no Brasil. A gripe aviária não pode ser transmitida pelo consumo de ovos e carne de aves, reforçou o Ministério da Agricultura. A doença foi detectada em uma granja localizada em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, e comunicada na manhã da sexta-feira. O médio Divaldo Franco morreu na terça-feira, dia 13, aos 98 anos. A informação foi divulgada pelo perfil da Mansão do Caminho, centro espírita fundado pelo baiano, nascido em Feira de Santana. Ele também atuou como professor, escritor e orador. O líder espírita é um dos nomes mais importantes da doutrina no Brasil, considerado o sucessor de Chico Xavier. Ele publicou mais de 260 livros e teve mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas em 17 idiomas. O Jornal Global News dessa semana fica por aqui. Uma ótima semana para você e sua família e até a próxima segunda. Tchau!